Com o time alternativo, o Flamengo é dominado pelo São Paulo, perde o jogo e a liderança do Campeonato Brasileiro. Tite detona geral e explica desgaste físico dos atletas. Portais russos cravam que Zenit pediu 2 jogadores do Flamengo em troca de Claudinho. Você vai saber a verdade. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, é muito importante a sua inscrição aqui embaixo. Tem um botão inscreva-se, você se inscreve, dá aquela moral no canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Ainda tentando me recuperar da derrota de ontem, quando você perde jogando, tentando alguma coisa, envolvendo o adversário, tudo bem, é acidente de percurso. Agora, quando você perde sendo dominado pelo São Paulo, aí fica uma sensação realmente pior. O Flamengo ontem era um time mal escalado, desorganizado, parecia que nunca tinham jogado juntos, né? Ontem o time todo foi mal, a gente falou muito isso no nosso pós-jogo. E o Tite não conseguiu fazer nada para mudar. Até as alterações não surtiram efeito. Ontem, na minha opinião, o Flamengo jogou o primeiro tempo com 2 a menos. O Bruno Henrique completamente fora de ritmo, isolado do lado esquerdo. E o Alan no meio campo estava praticamente assistindo o jogo. Não conseguia acompanhar a rotação do time do São Paulo. São Paulo que às vezes atacava pela esquerda com o Ferreirinha, às vezes pela direita com o Ayrton Rato, ou por dentro com o Lucas, que foi muito bem ontem. Aliás, o Lucas foi elogiado, destaque aí, né, do São Paulo. Até o Rafinha, rapaz, com mais de 70 anos na lateral, deitou e rolou no Flamengo. E aí a gente fica com aquilo, né? Como é que um time que é o líder do campeonato, precisando vencer, escala um time todo reserva? É porque o Léo Pereira foi o único jogador, né, que entrou em campo contra o Palmeiras no primeiro duelo das oitavas da Copa do Brasil no Maracanã, né? E o Rossi também é considerado aí titular do Mengão, ele entrou no lugar do Matheus Cunha. Agora o resto, ontem o Wesley, uma partida para esquecer. Gabigol, uma função que não é a dele, estava errando tudo. Teve até uma bola que ele tentou receber, tentou dominar, a bola bateu nas 2 pernas dele e saiu. Uma cena que viralizou ontem. Rapaz, como é que o Gabigol quer renovar por mais 5 anos com esse futebol, hein? Depois a galera fala, mas o Tite não dá oportunidade pro Gabigol. Quando tem oportunidade, desperdiça, né? Carlinhos ontem também estava nulo. Matheus Gonçalves, rapaz, o que foi aquilo, hein? Depois da partida de ontem, o Red Bull Bragantino, se ainda tiver interesse nele, vai diminuir pelo menos uns 2 milhões de euros, porque uma partida para esquecer do jovem Matheus Gonçalves. Foi substituído pelo Lohan no segundo tempo. O Lohan também não conseguiu desempenhar o seu futebol. É aquilo que eu falei no início. O time todo ontem estava mal. E não se assuste não, hein? Porque o Flamengo não conseguiu dar um chute sequer no gol do São Paulo. Ou seja, o Flamengo não fez nem cócegas ao São Paulo. E aí o jogo terminou, o Flamengo foi pior em tudo. Posse de bola, o Flamengo teve 45%, São Paulo teve 55%. Passes, o Flamengo teve 363, o São Paulo 538. O Flamengo teve 19 desarmes contra 20 do São Paulo. Foram 8 finalizações do Flamengo, 12 do São Paulo. Sendo que dessas 8 finalizações do Flamengo, nenhuma foi no gol. Tudo para fora. O Flamengo não conseguiu ontem acertar o gol. Foi realmente impressionante. O roupeiro lá do São Paulo não vai ter nem trabalho com o uniforme do goleiro Rafael, né? Que não sujou, não trabalhou, não pulou em nenhuma bola, não fez nenhuma defesa. O Flamengo perdeu a partida 1 a 0 e perdeu também a liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo goleou o Atlético Goianiense. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, mas já é um prejuízo, né? A derrota de ontem, a gente perdeu aí a liderança. Mas a prioridade da semana aí ficou claro, que é o jogo contra o Palmeiras, quarta-feira, no Allianz Parque, aqui pertinho. Eu optei por continuar em São Paulo, muitos voltaram ao Rio, eu vou continuar.
até porque hoje é domingo, pois segunda, terça-feira o Flamengo já chega aqui novamente, Flamengo que saiu de São Paulo ontem, voltou ao Rio, e aí na terça-feira retorna para esse jogo contra o Palmeiras, lá quarta-feira no Allianz Parque, 8 da noite. Esse jogo vai dar o que falar, hein? O Palmeiras precisa vencer, o Flamengo poupou titulares, vai com força máxima aí. Pedro não jogou, Luiz Araújo não jogou, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. De La Cruz não jogou sentindo dores, Cebolinha também não. Enfim, vamos ver o que a gente espera desse Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, o Tite falou sobre o jogo, a gente tirou aqui algumas pílulas da coletiva de ontem. Ele disse, nós viemos com o grupo todo que trouxe o Flamengo à liderança durante esses 20 jogos. Não tem individualidade, tem um conjunto que é importante. O fato significativo é que o terceiro jogo em 6 dias e é impossível manter performance. E corre-se o risco de lesões graves, de o atleta ficar fora um tempão se jogar. Isso já foi assim contra o Palestino, Juventude e Cuiabá. Há um cuidado e não poupar atletas, porque não tem condições humanas de manter fisicamente e performar nesse nível. E todos nós construímos essa campanha, então não tem individualidade, alegou aí Tite. No segundo tempo, as 2 chances que houve foram com Wesley e Ortiz, em roubadas de bola no campo adversário, situação clara, limpa. O Tite chegou a falar também sobre Bruno Henrique e Gabigol. 2 grandes jogadores, 2 monstros. Na história dos grandes atletas, eu pedi ao BH porque precisávamos de um jogador de velocidade, sem estar nas suas condições, sem estar na sua plenitude. Clinicamente, não corria risco de lesão, mas ele estava treinando e precisávamos de um jogador de velocidade. Sem o Cebolinha e sem o Luiz Araújo, precisávamos de alguém agudo no setor. São 2 jogadores que merecem ser muito respeitados. Sobre o posicionamento de Gabigol, o Tite falou isso aqui, igual a todos os outros jogos que ele jogou. Penúltimo atacante, ou de 9. Ele começou como penúltimo e depois foi para 9. Sobre a arbitragem, falar em jogo de desempenho, de resultado, eu deixo para vocês avaliarem essa situação. A sensação que eu tenho é que no melhor momento, nosso segundo tempo, quando íamos retomar uma intensidade de marcação agressiva, a gente acabou tomando gol. Mas jogo é assim, a partir daí ficou um jogo de trocação. Íamos à frente, eles tinham contra-ataque. Aí tem diversos jogos dentro do mesmo jogo. Sobre a arbitragem, não tenho nada a reclamar. O Matheus Bach, filho do Tite, auxiliar técnico, que esteve também na coletiva, tomou a palavra aí sobre a arbitragem. Só não sei por que ele deu o cartão para o Bruno Henrique. De novo ele com o Bruno Henrique. Alguma coisa ele deve ter com o Bruno Henrique, que reclamou o normal. Foi o terceiro? Então a gente tomou um com o Luiz Araújo lá no Maracanã, que não era para ter sido, e agora o Bruno Henrique toma o terceiro. Isso aí já tá virando perseguição, hein, gente? O Bruno Henrique no banco reclamando, ele foi lá no Bruno Henrique, toma, tá fora do próximo jogo. Qual o Palmeiras espera enfrentar? Tite disse. Agora começam a projetar, porque a gente pensava no São Paulo, pensava em fazer um belo jogo, ter um bom resultado, ajudar na sequência da liderança. Não tenho condição de responder. Aí entra de ser defensivo, foi defensivo. É característica do Palmeiras? Tem que avaliar, entrar em pormenores. O que vamos fazer agora é recuperar a equipe e projetar o jogo de quarta-feira. De La Cruz preocupa? Tite respondeu. A gente cuida e não poupa. De La Cruz não tinha condição. Cebola não tem condição. Se eles iniciassem o jogo, correriam o risco de machucar, de ficar 15, 20 dias fora. Talvez o próprio Bruno Henrique e o Cebola são exemplos disso, de ter necessidade de apressar um pouquinho, tentar uma sequência, mas temos cuidado de não machucar. Se escalasse, correríamos esse risco. Sobre bola parada, ontem mais um gol de bola parada. O Flamengo ontem tomou um gol de escanteio e parece que a maioria, dos gols o Flamengo toma de bola parada. E aí, tá aqui, estatísticas são 30%. Ela varia um pouco dentro desse índice, tanto o nosso quanto do adversário. É uma das fases de jogo importantes nossa. Toda um trabalho de equipe. Não é só o César Sampaio, o Matheus Bach ou eu, somos todos nós. O aval final é meu, a responsabilidade final é minha, desses ajustes e dessas estratégias. Em torno disso, 30%, tanto a favor quanto contra, que tem estabelecido os placares dos jogos. Tá aí, Ontem o Flamengo tomou um gol de cabeça do Calleri e ninguém marcou. Apagão geral na zaga.
Diz aí o que você achou do jogo do Mengão, se você concorda com esse pensamento do Tite, essa análise de ter que poupar, né, alguns titulares em razão do desgaste físico, preocupação com lesão, já de olho no jogo de quarta-feira, e o que você achou do jogo de ontem? A sua opinião é muito importante. Bom, para a gente fechar, uma informação rapidinha sobre o mercado da bola, e é sobre o Claudinho, porque a novela envolvendo a negociação entre Flamengo e Zenit ganhou um novo capítulo. Desta vez, alguns portais da Rússia trouxeram aí que o zagueiro Cleiton e o meia Vitor Hugo, que ontem entrou o Vitor Hugo ontem? Rapaz, nem percebi. Serão envolvidos na negociação pelo meia. E aí o Flamengo, por sua vez, manteria o percentual da dupla. O Zenit chegou a tentar também o lateral direito Wesley na negociação. Entretanto, a diretoria rubro-negra logo recusou. Bom, eu conversei com alguns dirigentes ontem, antes de deixar o Morumbi, porque essa informação foi ontem no início da tarde. Como o jogo foi à noite, a gente comentou lá com alguns dirigentes. Inclusive, eu falei com uma pessoa que toca aí o departamento de futebol e virou e disse o seguinte: eles estão dizendo lá que a gente vai envolver jogador em possível troca com o Claudinho. Aí deu uma risada. Aí me perguntou assim: qual foi a negociação desde a gestão Landim em 2019 que o Flamengo envolveu algum tipo de jogador em troca por um reforço? Aí eu disse assim: nenhuma. Teve lá a situação do Gabigol com o Dudu e tal, mas foi mais o Palmeiras que colocou o Dudu aí, né, numa possível moeda de troca por Gabigol. Mas o Flamengo, em momento algum, colocou um jogador do seu elenco ou um jogador da sua base envolvendo uma troca em prol de um reforço. E aí eu falei: exatamente, vocês não fazem esse tipo de negociação. Aí ele virou e falou assim: então é invenção. Então, gente, não procede, que o Flamengo tá aí, teria... o Zenit pode até ter pedido algum jogador, ou 2 jogadores, mas o Flamengo não aceita e não entra nesse tipo de negociação. O Mengão conta ainda com a vontade do Claudinho, tem insistência, vai tentar até pelo menos dia 2 de setembro, que é o período em que encerra a janela de transferências, mas não temos nenhuma novidade, apenas os portais de lá informaram que o Flamengo pode envolver aí esses 2 atletas, né, o Cleiton e o Vitor Hugo. Digamos que o Flamengo aceite. Você acha que é uma boa? Agora, teria que ter também uma compensação financeira além da dupla, né? O Cleiton, o zagueiro promissor da base, e o Vitor Hugo, que é um jogador que não conseguiu aí se firmar nos profissionais do Flamengo. Na base, era muito bom o Vitor Hugo. Aliás, jogava como meia, camisa 10, exerceu algumas funções diferentes na base, né? Então é muito importante a gente deixar claro aqui. Ontem mais um jogo do Vitor Hugo ali, entrou no segundo tempo, não conseguiu ajudar o Flamengo, deixou muito a desejar, foi muito criticado. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. O seu joinha ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!